fecha e se abre o reino dos céus. É quase o último slide. Essa pergunta já foi respondida, eu só vou reler. Diz assim: como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina? A resposta: conforme o mandamento de Cristo, aqueles que, com o nome de cristãos, se comportam na doutrina ou na vida como não cristãos. Ou seja, se você se diz cristã e você tem um entendimento errado da palavra, ou tem um comportamento errado, como se fosse igual a uma pessoa não cristã, a disciplina é para você. A disciplina não seria para você se você não batesse no seu peito e dissesse: eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou crente. A disciplina não seria para você. Mas a partir do momento que você bate no peito e disse: não, eu sigo a Cristo, não, eu confio em Cristo, não, Cristo é o meu Senhor. A partir desse momento que você faz isso e se comporta como se aquele que não fosse cristão, a disciplina vem sobre a sua vida. E aí ele diz: são fraternalmente advertidos. E por que ela vai ser disciplina? Exatamente porque, já que você é meu irmão, você não pode se perder. Você tem que vir. E fraternalmente significa dizer: com amor eu tento trazer você, eu não tento expulsar você. São fraternalmente advertidos repetidas vezes. Não é uma vez, não é duas vezes. Por quê? Porque a gente vai errar muitas vezes no caminho do Senhor. E muitas vezes a gente vai precisar. Já pensou, Lecides e Luzia, que já tem filhos grandes? Será que tu ainda não chama a atenção deles? Mas não deveria mais, né? Eu já tenho família, já é pai, já é filho, já é até neto. Mas repetidas vezes, não vai parar. Não vai parar. E assim toda igreja, ela não é parada. Ela vai ser repetida porque ela vai falhar muitas vezes. Talvez na mesma coisa, às vezes em coisas diferentes. Mas a repetição ou a repreensão sempre vai vir para ele voltar ao bom senso e caminhar no caminho que deve ser, ou no caminho que deve seguir. Se não querem abandonar os seus erros ou maldades, são denunciados à igreja e aos que pela igreja foram ordenados para este fim. Então, se eu vou até o meu irmão fraternalmente, eu repito, e ele não quer mudar de vida, então eu vou até a igreja. Na ideia da igreja, exatamente os líderes, pastores, o conselho, para chegar junto a esse irmão e fraternalmente trazer ele de volta. Por quê? Porque ele não está querendo dar ouvido a uma ou duas, três pessoas. Eles, se não dão atenção nem à demonstração destes, ou seja, já do conselho, não são mais admitidos aos sacramentos e assim excluídos da congregação de Cristo e pelo próprio Deus do reino de Cristo. Ou seja, se a pessoa quer continuar no seu caminho errado, no seu pecado, qual é a única coisa que tem que se fazer com o jovem, com o filho pródigo? Vai embora da casa. Não tem outro jeito. Ele não pertence mais ao vínculo. Ele não pertence mais ao lar do amor. Ele não pertence ao mesmo às regras que todos estão subordinados dentro daquela casa. Então qual é o desejo dele? É sair, e ele vai. Mas quando ele está lá fora e ele sofre todos os danos exatamente por causa da falta de disciplina que ele não viveu dentro da casa dele e pelos seus próprios pecados, acabou recebendo os seus males, ele retorna, porque a ideia é exatamente essa, que a disciplina leve as pessoas a se arrependerem e voltarem para o lugar onde nunca deveriam ter saído. E aí que está, ele retorna por causa da disciplina, e ele pensa muito bem: quantos servos de meu pai tem comida, tem pão, e eu não estou conseguindo nem comer isso. Vou voltar para casa, vou pedir perdão para o meu pai, vou dizer que eu pequei contra Deus, contra os céus, e contra ele, não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas ele nunca perdeu o status de filho. Então ele retorna para casa, há uma grande festa, como se nunca tivesse saído. Porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso que ele, no final do texto, ele diz exatamente isso: eles voltam a ser recebidos como membros de Cristo e da sua igreja, quando realmente prometem e demonstram verdadeiro arrependimento. Ou seja, todo nível de exclusão, todo nível de disciplina que essa pessoa se afasta, não é um desfecho, não é um desligamento. Terminou agora, Lecides está excomungado da igreja, foi embora. Nunca mais ele vai. Não existe isso. Por que não existe? Porque eu vim buscar e salvar o que se havia
perdido, não tem jeito. Se você não é dos nossos, você é alvo para ser dos nossos. Se você não é um dos nossos, você é o nosso alvo para ser dos nossos. E é isso exatamente que acontece. Agora, hoje, eu queria tratar com vocês sobre quem disciplina quem. Eu sei que eu já falei no passado, só que dessa vez a gente vai trabalhar um pouco mais sobre um texto das Sagradas Escrituras. Na verdade, é um capítulo. Esse capítulo me consumiu muito tempo de estudo. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso hoje, mas se não der hoje, tem um Natal, né, para a gente fazer isso, né? Então, queria convidar você, primeiramente, a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, que a gente nunca deixa de ler. 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, agora dessa vez a gente vai fazer alguma coisa um pouco, estender esse versículo, e vamos iniciar a partir do verso de número 13. Eu leio o 13, vocês o 14, eu venho no 15, vocês no 16 e eu termino no 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A primeira pergunta ele diz, quem há de maltratar você se você fizer a coisa boa? Tem gente que maltrata alguém porque está fazendo a coisa boa? Sim ou não? Tem, Júlio? Lógico que tem. Estamos no mundo pecador. Senão os filhos nunca maltratavam os pais. Não é verdade? Nunca respondiam. Mas não é isso que acontece. Se respondem, é porque eles estão sendo o quê? Ingratos. Está fazendo bem e a pessoa está respondendo. Ou está fazendo uma coisa boa e a pessoa paga com um mal. Mas aí ele diz, porque é uma pergunta retórica, lógico que vão maltratar. Muito bem, mas mesmo que isso aconteça, ou seja, mesmo que vocês venham sofrer porque vocês estão praticando a justiça, ou seja, praticando aquilo que é certo, se alegrem, sejam felizes, vocês são bem-aventurados quando vocês fazem isso. Não fiquem com medo das pessoas maltratarem vocês porque vocês estão fazendo o que é certo. Não fique com medo, não fique. Esse é um contexto de uma perseguição dentro da igreja, do Império Romano e dos próprios judeus, perseguindo a igreja de Cristo quando elas queriam praticar o bem. Qual é o praticar o bem? Falar que Cristo é a salvação. Porque se eu fechar minha boca, vocês vão para o inferno. Então é bom eu avisar, não é não? Então se eu aviso e as pessoas que estão me ouvindo estão dizendo, não, você está falando mentira, então eu começo a te bater, começo a te espancar e muitas vezes te expulso da terra e às vezes até mato. Mas eu estou fazendo o quê? O bem, eu estou recebendo o bem com um mal. Só que ele diz assim mesmo que isso aconteça, seja bem-aventurado, fica feliz, porque fizeram isso com o teu Cristo. Porque podem colocar até dúvida a respeito daquilo que eu faço, mas como vai colocar dúvida a respeito do que o Cristo fez? Porque ele praticou o bem, fez todas as obras boas, falou da palavra, falou a verdade, e no final ele foi crucificado. E aí, então, o apóstolo Pedro, então, ele diz assim, não fiquem amedrontados, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. E aí ele faz a ressalva. Antes, como é que meu coração tem que estar? Antes, santifica Cristo, ou seja,
Toma Cristo como teu cerne, toma Cristo como teu principal, toma Cristo como teu Senhor, coloca Ele no centro da tua vida. Por quê? Porque Ele fazendo as coisas bem, Ele nunca voltou atrás, Ele sempre continuou praticando, porque aquilo era justo e certo, apesar das pessoas não acreditarem como deveriam acreditar. E aí ele diz, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Verso 16. E ele diz exatamente essa, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. E aí ele completa, terminando com o versículo, dando o exemplo de Cristo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então ele termina dizendo exatamente isso, de que as pessoas deveriam fazer isso com mansidão e boa consciência, não ficar revoltado. Eu vou continuar te amando, vou continuar cuidando de ti, até que você tenha um entendimento claro e correto, que é isso que eu espero, que você tome o caminho do juízo, tome o caminho correto. Muito bem, eu li esse texto para que a gente entenda a respeito da forma como a gente vai disciplinar as pessoas, da forma como Deus exige que a disciplina aconteça no meio do seu povo, no meio da igreja. Para isso, eu queria que você agora abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Passa esse slide, eu acho. É o próximo. Não foi? Não, está travado? Mas tem mais um, não tem? Tem. Deveria ter, porque eu passei um novo. Mas se não tiver, não tem problema não. Pega aí Mateus capítulo de número 18. A gente vai trabalhar Mateus capítulo de número 18, todo o capítulo de número 18. A princípio, a gente vai trabalhar o verso 15 a 17. Ou melhor dizendo, do 15 a 20. Mateus capítulo de número 18. Não tem muita coisa no slide não, era só o texto mesmo que eu copiei. Mateus capítulo número 18. A partir do verso de número 15. Queria que a igreja pudesse, cada um, ler um verso, do capítulo 15 até o verso 20. Cada um lê um verso. Pode começar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A pergunta que nesta manhã eu quero fazer para vocês é: o que Jesus quer dizer com essa citação? Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que é esse tudo?
Júlia, o que é esse tudo? Tudo é tudo? Sem exceção. Como é seu nome, amiga? É? Giovana, tua filha? Não. Sobrinho. Meu pai me parece. Giovana, entende? Sobrinho de quem? Ah, do Lecide? Uhum. Primam, os dois aí, né? Ó. Como é que é? Esqueci o teu nome. Giovana. Giovana é a boneca? Não. Errei. Tá bom, Giovana. O que é que tu quer dizer com isso? Tudo? Tudo que tu ligares na terra. Tipo assim, vocês três estão orando, tá bom? Com o mundo espiritual. Tu tem certeza disso? Então tá bom. Mas se tu tiver errado, vai aprender. Não, gostei dessa menina. Passa o contrato para ela ficar aqui com a gente. É. Tá bom, Giovana. Então vamos me dar um exemplo de o que tu pode ligar aqui. E que Deus ouviria quando vocês três estivessem orando, porque é regra. Um casamento? Como assim? Não entendi. Me explica. Essa menina é forte. Manda ela embora para a sala das crianças. Me dá outro exemplo. Hã? Você é líder de criança? Tá bom. Eu só tô levando batata hoje. Me dá outro exemplo. Foi você. Tô indo na tua linha de raciocínio. Eu não estou nem te dizendo se tu está certo ou está errada. Eu só estou te dando corda. Eu vou seguir a tua linha, certo? Então, como é que tu recebe essa unção? Mas como? Ele diz, tudo o que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, o que tu ligar aqui nessa terra vai ser ligado nos céus. Então, tu vai estar pedindo, Deus me unge, e Deus vai te ungir. Agora, eu vou voltar de novo no teu exemplo do casamento. Tu disseste que quando a gente casa aqui, a união está estabelecida lá. Se a gente separar aqui, a união continua lá. O que tu ligares na terra, o que tu desligar na terra, não será desligado no céu? Não, mas se tu casou, aí eu vou me separar de ti, vamos supor que eu casei contigo, eu me separei de ti. Estará separado lá nos céus? Mas a escritura é, que tu ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Se tu desligar na terra, será desligado nos céus. Como é que tu resolve isso? Então já não entra mais nessa questão, então já está fora. Então o que é tudo? É tudo? É isso que eu estou começando a te mostrar. Tudo que for da vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que o homem se separe, mas não se separa. O que tu desligar na terra será desligado nos céus. Desliga no céu? Tem certeza? A pergunta que a gente tem que fazer e responder: o que significa esse tudo? O que realmente significa esse tudo? Porque tudo que eu ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que eu desligar nessa terra terá sido desligado nos céus. O que é esse tudo?
Alana. Tudo é tudo. Se tudo é tudo, como é que fica o casamento? Porque o casamento é tão sério que só existe um jeito de você desligar, se houver adultério. Ou se a pessoa não quiser caminhar na mesma fé que a sua. Diz, não, você é crente, você ainda quer continuar a ser crente? Eu não vou mais ser crente. Tá, tem a forma de ligar, mas só tem duas opções. E isso eu ainda tenho dúvida a respeito disso. Mas de qualquer forma, vamos supor que você queimou a comida, viu, irmã Leza? Estou casado contigo, não gosto disso não. Casei com a senhora que era mão de fada, uma boa comida, agora a senhora queima. Pode voltar para a casa dos seus irmãos, seus filhos, seus parentes. Não caso mais com você. Estou desligando o nosso casamento. Está desligado nos céus? Está ou não? De forma nenhuma. É exatamente isso. Deus nos deu uma perspectiva. Do casamento tem duas opções. Ou a gente se separa por fé. Eu creio em Deus e tu crê nos demônios. A gente casou. Mas agora tu não quer mais voltar, não quer seguir Cristo. Então, a gente caminha diferente. Deus permite que esse casamento se separe. Hein? Mas ele permite, porque a Escritura dá essa margem. Se a gente não caminhar junto na mesma fé, ele me dá permissão para me separar, porque ela quer seguir os demônios e eu quero continuar seguindo Cristo. Mas se ela arrepender é outra coisa, mas ela está separando. A segunda opção é ela entrar em adultério, ou eu entrar em adultério. Então a gente se separa também. Se eu não conseguir perdoar ela, Deus me dá a possibilidade de me separar, a oportunidade. Eu não concordo muito com isso, mas há controvérsia dentro da igreja a respeito disso. Mas de qualquer forma, vamos supor que isso seja verdadeiro. É a segunda possibilidade de um casamento ser rompido. Se esse casamento não é rompido nem pela fé e nem pelo adultério, ele jamais vai ser o quê? Desligado nessa terra. Ainda que eu vou no papel e desligue, não, você toma o seu divórcio, eu a minha, acabou, cada um vai para um lado, mas o casamento permanece estabelecido, de maneira que, se eu casar com uma terceira pessoa, vamos supor, vou casar com a irmã Aurora, ficou viúva, vou casar com a irmã Aurora agora. A Bíblia diz que ela entra em adultério e eu entro em adultério. Por quê? Porque o casamento entre eu e a irmã Leza está válido. Então não é tudo que eu estou desligando na terra está sendo desligado no céu. Porque se eu desligasse, não teria adultério entre eu e a irmã Aurora. O problema, eu não vou entrar nesse negócio, calma aí. Tudo bem, calma aí. A gente vai precisar conversar isso bem claramente para entender. Para que a gente não faça besteira. Porque o reino de Deus é muito sério. É por isso que a Bíblia é clara, se você ama mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, do que a mim, você não é digno de mim. E a frase dele é muito forte. Eu me separei, então eu vou viver a vida solteira. E se Deus te disser, tu vai viver essa vida solteira, como é que fica? Pois é. Esse é o ponto. Para a gente amar mais a Deus de qualquer coisa, aquele que me ama faz o quê? Tudo bem. Eu quero só colocar um ponto. Como eu evidencio que o meu amor por Deus está acima de qualquer coisa? É o que Jesus disse. Quem é que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Se eu não entender que mandamentos são esses, como foi esse aqui, como ela disse, é tudo. É tudo. A gente está errando. Porque não é tudo. Eu não vou entrar no departamento do casamento, porque essa não é a minha ideia, mas a gente vai precisar de um estudo sério sobre isso, para que a gente entenda. Por isso que o reino de Deus é extremamente sério. Deus não está à toa quando ele disse, toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz é morrer para você mesmo.
Porque se você não morrer para você mesmo, você vai buscar a sua vontade. Poxa, mas eu sou jovem. Não foi eu que me separei, foi quem que saiu. Eu tenho direito de me casar de novo. Alto lá, tu salvo. Tu entraste no reino de Deus. Ele é o teu rei. Ele é o teu Senhor. Casamento não é para brincadeira. Como se diz aqui na gíria do Brasil, casamento não é para os fracos, irmão. Não é para os fracos. Mas quando a gente casa, a gente não tem a dimensão da responsabilidade que nós temos. Assim como aquele que aceita Cristo não tem a dimensão de aonde ele entrou, em que fria ele se meteu. É uma fria andar com Cristo. É uma grande fria nossa. É o maior problema que a gente entra na nossa vida, é entrar com Cristo. É o nosso maior problema. Porque Ele exige de nós o que ninguém vai exigir. Ninguém vai exigir. Porque também Ele vai te dar o que ninguém pode te dar. Alguém pode te dar a vida eterna? Então Ele pode te exigir qualquer coisa. Porque você não tem como pegar essa vida eterna, se não for por Ele. É por isso que é uma grande fria, por isso que quando Ele diz, se você quer me seguir, coloca no papel, anota realmente se você quer me seguir. Deixa eu me despedir da minha mãe e eu vou te seguir. Deixa eu fazer isso e eu vou te seguir. Deixa eu vender a vinda do bois e eu vou te seguir. Deixa eu fazer aquilo e eu vou te seguir, Senhor. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Não é apto para o reino. Porque a exigência é muito alta, amado. A exigência é muito alta porque o prêmio que Ele está te dando é extremamente elevado. Viver diante de Deus para sempre, longe do pecado, longe das tuas próprias inclinações, é muito forte. Mas a gente não tem essa dimensão. A gente vai crescendo nessa dimensão. Aí eu vou entendendo. O que Deus está exigindo de mim é muito. É por isso que as sementes são colocadas em 4 tipos de solo. Na beira da estrada, que caiu. Nas pedras, entre os espinhos e depois na boa terra. Na igreja tem esses 4 solos de coração, em que a semente está sendo colocada, está plantando. Oh, que maravilha a igreja, né? É uma palavra de Deus, Deus está perdoando meus pecados. Pô, terminou, a palavra está... Na primeira situação, a palavra está sendo roubada de você. Já era, você já foi. Não pertence à igreja. Ou, quando a palavra caiu entre as pedras, você se alegrou, começou as provações no reino, exatamente para dizer, você vai ter que perdoar. Não vou perdoar, não. Está fora. Ah, me bateram na cara, eu não esperava que a igreja pudesse me machucar. Oxe, tu está onde? Foi para o céu, por acaso? Tu entrou na igreja, não foi no céu, não. Então tu vai ser machucada pelos irmãos. A Bíblia diz que com ferro, se afia. Ou você afia ferro com madeira? Vai fazer isso? Não vai. Por quê? Porque é os nossos próprios pecados, as nossas próprias rugas, que fazem com que a gente se torne cada vez melhor para Deus, porque é a disciplina que Deus vai nos tratando e nos tornando mais humildes. E aí a gente cai entre os espinhos. Os espinhos, parece que a gente está dando fruto, mas o fruto é todo bichado. Por quê? Porque a gente está gostando das coisas de Deus e gostando das coisas do mundo. Como é que tu vai viver a tua vida assim? Em parte tu te alegra dentro da casa de Deus, e em outra parte tu te alegra com este mundo, com as coisas desse mundo, da forma como esse mundo. Uma coisa tu é dentro da casa de Deus, outra coisa é contra, quando tu não está entre os irmãos. Mas basta chegar aos irmãos que tu muda também o teu comportamento para ser o queridinho, para entrar no feitio da igreja. Não é. Semente plantada entre os espinhos. Mas na boa terra, ela cresce e produz fruto. 100, 60 e 30 por 1. Mas agora a gente vai no texto. E aí a gente vai ter que entender exatamente isso. O que é esse tudo? Para que a gente entenda exatamente o que é esse tudo. Esse tudo é apenas uma única coisa. Sabe o que é, irmão? Sabe o que é esse tudo? O tudo é apenas uma única coisa. Uma única coisa. Sabe o que é, irmão Jay? Como é seu nome, amada? Como? Luzileia?
Sabe o que é esse tudo, Luzela? Estou esperando. Tem ideia do que seja esse única coisa? Mas, Abraão, se tu estiver errado, não é? Porque tudo é tudo, Abraão. Não, tudo não é tudo. Eu já expliquei aqui que tudo não é tudo. É por isso que esse versículo é tão terrível dentro das igrejas. Então eu posso ligar, Senhor, eu olhei esse carro tem que ser meu, da concessionária. Tu disseste, me ajudar, 2 irmãos aqui, chamar aqui o irmão Jair. Ó, irmão Jair, irmão Cida, tá vendo aquele carro maravilhoso esse que os irmãos Jair têm? Gostei desse carro. Tem um na concessionária. A gente vai orar nós 3 para que Deus me dê esse carro. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos... Então esse carro vai vir para mim? Vai vir para mim, amada? Porque é tudo. Isso é a interpretação errada das Escrituras Sagradas. Então é por isso que as pessoas estão orando e dizendo com 2 pessoas concordando a respeito de um bocado de coisa errada nesse mundo, buscando, e acha que Deus está ligando nos céus e vai te dar. Isso não é evangelho. Isso nunca foi evangelho. Nunca. E nem nunca será. É por isso que é tão perigoso para nós tomarmos versículos isolados nas Sagradas Escrituras e a gente vai entender com a nossa mentalidade ocidental. E não com a mentalidade judia, não com a mentalidade do Oriente Médio, que quando Jesus falou, ele tinha um significado. E para outras pessoas, quando a gente olha com a nossa cultura, da forma como a gente pensa, a gente olha para o texto e diz, é assim que Deus está falando. Não é assim. Você está interpretando o texto da forma como você quer, e não como Deus decidiu que deveria ser. Porque esse tudo não é somente uma única coisa. E sabe qual é a coisa? Pecado. O que tu ligar nessa terra de perdão, está perdoado. O que tu desligar nessa terra, foi embora o nome do ser, rapaz. Como é o nome? Douglas. O Douglas errou, vacilou, perdão. Eu chamo ele a atenção, digo, Douglas, conserta a tua vida, tu está errado, assim. Douglas não me ouve, eu chamo o Lecides, porque o Lecides também é amigo dele, vou até ele, 2 pessoas. A gente vai até ele, disse, não, Douglas, olha, Lecides, vamos lá ajudar o Douglas está com a cabeça virada. A gente vai com o Douglas e o Douglas, não, é assim que vai ser, não tem jeito. 2 testemunhas. A Bíblia diz que quando 2 estiverem fazendo em meu nome, o que é que vai acontecer? Eu vou estar presente, 3ª testemunha. Douglas não se arrepende. O que a Escritura diz? Agora, então, tu vai até a igreja, ou seja, tu vai até o conselho. Agora a gente se reúne como conselho. Eu, Douglas, irmão Jair, irmão Augusto. O Douglas está fora porque ele faz parte do conselho, mas ele está errado, né? Tá. E quem mais um? Tem mais um, quem é? E o Tides. Tá, nós 3, chama o Douglas para o conselho vai falar com Douglas. Douglas não ouve. Ele é desligado da comunhão dos santos. O que tu desligar aqui na terra, terá sido desligado nos céus. Ou seja, a partir do momento ele não tem mais parte de comunhão com a igreja e também ele não tem mais comunhão com o reino de Deus. Está desligado. Foi fechado a porta dos céus para o Douglas. Está dando para entender o que é tudo? Todo tipo de pecado que acontecer nas nossas vidas, a disciplina vem para trazer a gente de volta ao arrependimento, para que a nossa comunhão volte novamente. É por isso que Cristo se apresenta ali, quando 2 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Vamos definir isso, vamos ver se isso é certo mesmo ou se eu estou errado. Para que você entenda esse texto, o texto começa basicamente no capítulo de número 16. O texto não começa no capítulo de número 18. O texto começa no capítulo de número 16, quando Jesus, ele pergunta aos discípulos, o que o povo dizem a meu respeito, quem eu sou? E os discípulos disseram assim mesmo, os apóstolos, tu é um dos profetas, tu é Jeremias, tu é Elias, tu é João Batista que voltou dentre os mortos.
E então Jesus ele vira para os discípulos e diz: e vocês que são 12, têm andado comigo, o que vocês dizem que eu sou? E então Pedro se levanta e diz o quê? Faz a nossa primeira confissão de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação, ele diz assim: bem-aventurado és tu, homem, Simão, Pedro, Simão Bajonas, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito, o Pai que está no céu, ele te fez revelar. Mas eu te digo agora que tu és pedra, tu és Pedro, tu és uma pequena pedra. E sobre esta confissão, que é uma rocha, que confissão é essa? Que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, a nossa confissão de fé de que Cristo é a nossa rocha, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus, ela é a base da nossa salvação. Por nós entendemos que o Cristo pagou pelos preços, essa confissão poderosa é a base que sustenta toda a igreja. O dia que a gente disser que Cristo é qualquer outra coisa, menos o Filho de Deus vivo, acabou a igreja. A igreja só se estabelece na pessoa de Cristo. Pois muito bem, então quando a gente não confessa Cristo, como a gente vê em muitas igrejas, e vê até na televisão dizendo assim: hoje, Jesus salva, Jesus tem misericórdia. Você já não ouve esses negócios na igreja, nas televisões? Não vê? As televisões estão passando. Isso, só Jesus é misericórdia, só Jesus dá graça, só o sangue de Jesus. Isso é uma confissão verdadeira? Ele tem entendimento do que é isso? Jesus me salva? Isso não é uma revelação, isso é uma repetição. Porque ninguém que foi e recebeu a revelação toma o nome do Senhor o quê? Em vão. Você toma o nome do Senhor em vão? Já parou para pensar que você, Giovana, você é nova, você toma o nome do Senhor em vão? Numa brincadeira você usa o nome do Senhor? Não usa. Quem realmente não usa, mas o mundano que não conhece a Cristo, ele usa. Só Jesus salva. Como se isso fosse verdadeiro. Ele não é verdadeiro porque nem ele foi salvo. Então ele não tem sentido. Ele toma o nome do Senhor como um pecado qualquer, como qualquer outra pessoa, mas não como Deus vivo e verdadeiro. Exemplo disso? Você usa o nome da sua mãe para jurar? Antigamente a gente fazia muito isso. Juro pela minha mãe mortinha. Dificilmente, né? Dificilmente agora hoje se usa esse juramento, não é verdade? Mas quando a gente jurava, a gente fazia com verdade. Porque a gente não queria a nossa mãe morta. Raramente se ouve esse juramento. Você ainda ouve isso? Dificilmente você ouve. Porque você não... Sabe por quê? Porque ele não toma mais... A mãe dele ainda é verdadeira. Ele não usa isso como brincadeira. Nunca vai usar. Assim, quando a pessoa não é considerada, a gente pode usar como brincadeira. Como meus amigos diziam: eu juro pela tua mãe mortinha que eu não estou mentindo. Poxa, vai jurar pela minha mãe. Jura pela tua. Eu estou brincando, mas isso é sério. Quando aquilo que a gente considera verdadeiro, a gente não brinca, amados. Não brinca. Eu cresci numa casa em que sentar à mesa era santo. Você não colocava os pés na mesa de forma alguma. Minha mãe e minha avó diziam assim mesmo. Eu estava vindo brincar, ainda era adolescente ou criança. A minha avó dizia: no de cintura para cima, volta já e coloca uma camisa. Pode voltar. Por quê? Porque ela considerava aquilo recinto, a mesa santa, sagrada, a reunião entre os seus familiares. Não podia sentar sem camisa, porque era sagrado para ela. Não brincava. Hoje eu vejo a minha filha colocando o pé na mesa. Dou-lhe logo um tapão. Pá! Rapaz, desde quando? Isso aqui é chão, por acaso? Isso é mesa, não é chão não, para te ficar colocando o pé. Mas é assim. Por quê? Porque a gente considera que isso é reverente, isso aqui é santo. Pode não ser santificado da forma, mas existe um respeito nessa situação. Isso provém de quê? Das Escrituras, amados. Provém das Escrituras. Porque é um altar de comunhão à mesa. É um altar de comunhão à mesa. É por isso que a mesa de muitos crentes hoje está esvaziada. Cada um come de um lugar e sentado e falando e celular. Nunca senta na mesa. E quando não senta na mesa, sabe o que significa dizer?
que existe um bando de gente reunidas, mas não é família. Um não conhece o outro. Um não conhece o outro. Cada um está individual. Cada um está no seu próprio mundo. Isso é triste, porque foi quebrando as coisas. Jesus, ele faz esse capítulo, ele fala a confissão, ele diz, agora não fala em nada, até que o Cristo seja levantado dentre os mortos, ou seja, seja crucificado, preso e ressuscite dos mortos. Então vocês vão anunciar que eu sou o Cristo. Por enquanto, vocês não falam mais nada para ninguém dessa verdade. Entra no capítulo de número 17, quando está no final do capítulo de número 17, Jesus está em Cafarnaum, e algumas coisas acontecem. Dentro das coisas que acontecem é exatamente, olha esse texto, vamos lá, capítulo número 17. Ixi, já são 10h15, eu nem cheguei perto, nem na metade. Isso é culpa do Augusto. Capítulo 17, acontece a transfiguração. Inicia o capítulo. Transfiguração. Depois ele vai falar sobre a missão de João Batista. E aí ele interroga exatamente sobre João Batista. E João Batista já está morto. E então os discípulos dizem, poxa, mas Elias não deveria vir para vir um Messias? Aí Jesus ele fala, Elias já veio e fizeram com ele tudo aquilo que vão fazer também comigo. E aí então eles entenderam que era João Batista, era o Elias. No capítulo, no versículo 14, fala da cura de um jovem possesso. Ele volta a repetir a sua predição de sua morte e ressurreição. E aí no final dele, Jesus paga o imposto. Esse imposto é interessante, porque quando Jesus está em Cafarnaum, havia um imposto religioso. Esse imposto religioso era dedicado ao templo. Então Jesus faz uma pergunta para eles. Antes dos caras virem para falar, porque eles chegaram e falaram com Pedro assim mesmo, teu mestre não paga o imposto ao templo, não? Aí Pedro ficou meio sem graça, né? Será que eu vou falar para Jesus ou não? E aí ele entra. Quando ele entra, Jesus já chega com ele assim mesmo. Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Os imperadores, os reis, eles cobram os impostos dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro disse assim mesmo, dos estrangeiros, é lógico. Então Jesus disse assim mesmo, mas para que nós não escandalizemos eles, vai, pega a tua vara, vai até o mar, pesca o primeiro peixe que tirar, puxa ele, abre a boca dele, tu vai encontrar 2 dracmas. Paga o meu imposto e o teu. E Pedro fez exatamente, ele pescou o primeiro peixe, abriu a boca, tinha 2 dracmas e pagou dele. O que significa esse texto? Esse texto significa que Jesus, ele disse, ele era o Senhor do templo. Não era para ser cobrado o imposto dele. Mas também na mesma situação, se o imposto está sendo pago, Jesus está declarando exatamente que o reino dele está chegando. Puxa, o reino dele está aqui. Então ele é o rei. Então nós estamos parte do reino iminente do Messias. O reino vai chegar e vai fazer e vai transbordar. Aí ele entra no capítulo de número 18. E é aqui que eu começo com vocês antes de eu terminar. Espero que no domingo que vem a Giovana esteja conosco de novo. Aí dá para terminar o capítulo junto conosco. Capítulo de número 18. Qual é a primeira coisa? Eles entendem que o imposto, ao ser pago por Jesus, ele está dizendo, o reino está chegando também. Então vai vir um imposto. Se ele é o rei, tem os quem? Os seus ministros. Tem os seus maiorais. E a pergunta que eles fazem, verso de número 1. Naquela hora, ou seja, naquele momento em que Jesus pagou o imposto, aproximaram-se de Jesus e os discípulos perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eu vou ficar somente nesses primeiros 5 versículos. Acho que em 10 minutos dá para a gente encerrar. 10, 15 minutos. E aí eu termino com o restante. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qual foi a pergunta deles? Qual foi a pergunta deles, Luzia? Ô, Luzia, está com voz grossa, né? Né? Qual é o maior no reino dos céus? Fica pensando o que tudo que ligardes na terra terá sido desligado? Eu estou respondendo essa pergunta com o primeiro versículo. Tudo isso vai seguir lá no final. Tudo isso vai seguir exatamente aquilo onde a gente está chegando. Mas a primeira pergunta que eles fazem é o quê? Quem é maior no reino dos céus? Por que ele faz essa pergunta? Exatamente porque Jesus pagou a dracma. Tem um imposto, então tem um reino, então tem alguém que é maior. Cristo é o maior, mas a gente é pequeno, mas entre nós tem alguém que é maior. Lembre-se que Pedro estava se considerando quem? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue. Então, quando tu fizeste essa declaração, tu te tornaste muito grande. Dar-te-ei as chaves do reino. Não foi isso que Jesus falou? Por ele ter dito isso? Não foi isso que ele falou? Por causa dessa confissão. Ele foi o primeiro a confessar dessa maneira. Então, eu vou te dar as chaves. Então, tu te torna importante. É por isso que na Igreja Católica se diz que Pedro é o quê? O que é? Na Igreja Católica, o que é que diz? Que Pedro é o quê? O que é que foi? Não é o Papa? Não, pode ser, é o Papa. Não, mas existe uma outra. Pô, ele é santo, rapaz. Eu também sou santo. Não é santa também, Giovana? Lógico, graças a Deus. Ó. Pedro é o quê? O porteiro dos céus, porque ele tem as chaves. É assim que a tradição católica também aponta a ele. Não somente como o primeiro papo, mas ele é o porteiro, ele tem as chaves. Interpretação errada. Porque se deu a ele, não tem mais ninguém em chaves. Mas não, mas aí ele diz, a importância desse negócio, diz, então quem é o maior no reino? A resposta de Jesus. Qual é a resposta de Cristo? Qual é a resposta de Cristo? Eu tenho que descobrir. Não é Samara. Alana, não é também, que é ela ali. Alessandra, né? Alessandra, me diz. Qual foi a resposta de Cristo? A pergunta deles é: quem é o maior? É como se tu olhasse para todos nós aqui, vamos supor que eu fosse Jesus. Jesus, quem é o maior? Ele disse: olha, quem é o maior entre nós? Quem é o maior no reino dos céus? Porque eu sei que tu está fora. Mas quem é o maior? Quem é o maior? Qual foi a resposta de Cristo? Cauã, né? Estou bem pra caramba agora. Quem é o maior? Qual foi a resposta dele? Evaldo, qual foi a resposta dele? Alana, qual foi a resposta dele? A resposta não foi qual é o maior. Lê o verso aí. Depois da primeira pergunta. Para. Qual foi a resposta que ele deu? Foi quem era o maior ou quem entrava? Entende agora a diferença entre uma coisa e outra? Ele pega uma criança, coloca no meio deles, coloca uma criança no meio deles e diz assim mesmo: se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, de modo algum vocês vão entrar no reino. Tu está procurando ser o maior no reino. Procura primeiro ser
entrar. Porque se tu não entrar, tu nunca será maior. Porque o ato de entrar não pressupõe a gente em crescer nesse reino, em se nos tornar grande no reino. O ato é entrar no reino. E para que a gente entre, a gente tem que ser convertido. A gente tem que nascer de novo. E como uma criança, a criança espera ser grande. Pergunta para a criança, ela está satisfeita com a vida dela. É por isso que a gente brinca, puxa, não tem que pagar um boleto, Jonathan. Qual é a expectativa dele do dia de amanhã? Ele não tem expectativa, ele tem só hoje. Ele se alegra de estar, o quê? Sendo, eu choro, eu tenho a comida. Eu estou chorando, eu quero dormir, eu quero o colo do meu pai, da minha mãe. É tudo que ele quer isso. Total dependência, amado. E satisfeito por ter essa dependência. Ele fica insatisfeito, não porque não tem a comida, porque não tem um pai e não tem a mãe. Ele desespera com isso. Se vocês não se converterem, vocês não entram. A nossa primeira preocupação é entrar no reino. Mas a preocupação de alguém que não entende ainda o reino é procurar ser maior. Para quê? Porque eu quero ser o maior. Me dá uma razão, Douglas, para que Pedro fosse maior do que todos nós aqui. Por que eu quero saber qual é o maior? Sabe por quê, Giovanni? Por quê? Porque eu preciso saber o maior dentre nós. E olha que existe. Mas por que eu quero saber? Mas por quê? Isso seria verdadeiro se a pergunta não fosse feita. Mas se a pergunta foi feita, porque o maior está diante deles, quem é? É o Cristo. Então por que eu vou fazer essa pergunta se eu quero seguir o exemplo dele? Não preciso fazer essa pergunta. Mas se eu faço essa pergunta, eu quero alguma outra coisa que não é seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo qual é? Tem muitos exemplos, né? Fica difícil, né? Mas a Bíblia declara... Quais são os nomes que Cristo recebe nas Escrituras Sagradas? Existe uma profecia a respeito de Cristo que ele veio ao mundo. Qual é a profecia? Isaías 53. Ele é o quê? Em Isaías 53. Alguém sabe? Hein? Não. Ele é o quê? Em Isaías 53 ele é o quê? Ele é o Cordeiro de Deus, mas o que ele é? Ele é o servo sofredor. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas vim para servir e dar a minha em resgate de muitos, ou a favor de muitos. Então o exemplo de Cristo é um exemplo de humildade, de ser servo. O maior dentre vós será aquele que servir a todos. Se eu não sirvo a todos, eu não sou o maior. Está vendo só a diferença entre quem é maior e quem é menor no reino? Quem é menor no reino espera sempre ser servido. Porque ainda não entendeu a dimensão aonde ele está sendo chamado para servir. E agora, se eu sou maior, eu tenho que buscar o quê? Ser servo de todos, porque considero a todos superiores a mim. Tinha alguém com restrições dentre até os 12 discípulos de servir a Cristo? De lavar os pés de Jesus? Tinha alguém com restrição? Disse, não, lavar os pés de Jesus não é uma dádiva maravilhosa lavar os pés de Cristo? As mulheres chegaram e choraram aos pés e lavaram os pés com suas lágrimas, enxugaram com os seus cabelos. Quem não poderia fazer isso? Ele é belo.
talvez não fisicamente. Ele é perfeito. Mas o dia que eu me levantar para lavar os pés dele, eu teria que lavar os pés de todos os outros 11. Porque não tem servo na casa, na ceia do Senhor. Na última refeição, na última Páscoa, eram Jesus e os 12. E todo mundo tinha que deitar ou reclinar à mesa. A mesa era baixinha, eles reclinavam o corpo. Logo, os pés ficavam para o lado de fora, como se a gente reclinasse numa almofada. Assim que era a mesa. Então, os pés estavam sujos. Eles não podiam se reclinar na mesa com os pés todos sujos. Mas cadê o servo mais humilde da casa? Não tem, só são eles. Só está a bacia, a água e uma toalha. Quem vai lavar? Eu queria lavar os pés de Jesus, mas se eu lavar os pés de Jesus, eu vou ter que lavar o do Douglas. O Douglas. Sei que Jesus é superior ao Douglas, é superior a mim. Onde? Nunca será. O que é isso? O que é isso? E o que é isso? O que é falta de humildade? É o quê? Mas o que é? O que é isso? Pecado. Pecado. É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. O tudo dentro da Sagrada Escritura é o pecado. E ele está começando a mostrar-se as suas unhas, as suas garras ali. Quando a gente entra no reino, a gente se sente humilde, porque Deus perdoou muito os nossos pecados. Então não tem porquê eu não perdoar o pecado do meu irmão. Não tem porquê, porque a minha ofensa para com Deus é muito grande. Eu nunca chegarei a ofender a Giovana, né, Giovana? Como eu ofendo Deus, eu nunca. E se Deus foi capaz de me perdoar, o que a Giovana possa fazer que eu não possa perdoar ela? O quê? Então, como eu estou entrando como criança no reino, eu não quero mais nada não saber do que o meu pai está cuidando de mim. E por que eu estou procurando ser o maior? Porque eu quero montar sobre a Giovana, eu quero montar sobre a Alessandra, eu quero montar sobre a Lohane, eu quero montar sobre o Cauã, eu quero levar vocês aos lugares que eu desejo para subir, para ter alguma coisa com vocês. O processo aqui é muito terrível, porque ele está descrevendo a estrutura exatamente da igreja, para que essa igreja que se reúne entre 2 e 3 irmãos, e se reúne para, no seu nome, declarar tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ele está entrando nesse sentido. Ele começa lá no início. Por que tu quer ser maior? Para mandar nas pessoas? Para as pessoas te servirem? É por isso que grande parte das igrejas hoje, ela domina a consciência dos seus fiéis. Ela domina. E a Bíblia diz, e os reformadores também dizem, que ninguém é senhor da nossa consciência, a não ser nós mesmos e a sua palavra, a palavra de Deus. Ninguém tem autoridade sobre a minha consciência, ninguém deve ter autoridade sobre a tua consciência. Ou a palavra te dirige, ou nenhum ser humano tem autoridade para dirigir. É por isso que tem gente dentro das igrejas que diz, você vai casar com ele, e aí você não casa com aquele outro, você não casa com esse aqui, você faz isso, você não faz aquilo, e é como se fosse obedecer aos seus senhores. Essa é a primeira estrutura que Deus está trazendo para nós. Então, quando você entra no reino, você busca exatamente essa condição de converta-se. Converta-se. O texto diz claramente, ele está falando para os discípulos. Quer dizer que os discípulos não são convertidos? Os discípulos, eles precisam haver uma conversão verdadeira neles. Porque eles ainda estão na cabeça do mundo. Vocês sabem que o mundo e os seus senhores, os grandes, eles fazem de que forma? Eles têm na oposição de autoridade para mandar e fazer o que eles querem. Mas com vocês não será assim. O reino de vocês será aquele que será maior, será aquele que serve a todos. E aí é nesse texto, bem claro, que ele termina dizendo exatamente,
Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, assim me recebe. Eu vou terminar por aqui, não tem como eu avançar, porque a gente vai terminar todo esse capítulo e vocês vão ver qual é os níveis de pecado que está chegando até que Cristo ele coloque a sua igreja e cada um irmão, quem é quem, para entrar numa disciplina, para chamar a atenção e para nos trazer de novo a voltar a esse lugar, a ser como uma criança, em total dependência de Cristo, do seu alimento, do seu sustento, do perdão dos seus pecados. Essa é a nossa primeira disciplina. Qual é a primeira disciplina? Saiba que você entrou no reino. Porque se você está buscando algo no reino para ser grande, talvez você não tenha entrado ainda no reino. É necessário haver uma conversão. Porque se você está buscando aquilo que você quer, talvez você não tenha entrado no reino de Deus. Oremos ao Senhor.